pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para a gente começar nosso capítulo sobre JavaScript, né? Então, a gente vai ter uma visão geral, né, do JavaScript e depois a gente vai se aprofundando, ok? Bom, nós temos aqui então algumas informações introdutórias que eu já comentei com vocês, né, em alguns momentos, nas nossas aulas de HTML e CSS, mas vamos relembrar. Então, HTML e CSS, elas são a base, né, as duas linguagens base para a gente criar páginas web. A gente usa o HTML para criar o conteúdo, a estrutura das nossas páginas, e o CSS acaba sendo utilizado para fazer a estilização, a formatação de estilo dessas páginas, né? Então, elas são linguagens que se complementam, né? O HTML pode, inclusive, fazer algumas formatações que o CSS faz, mas eu expliquei para vocês que hoje a gente mantém as formatações de estilo no CSS por uma série de razões que nós já conversamos, né? E o HTML a gente deixa para fazer mesmo a estrutura da página e o conteúdo, né? Bom, só que HTML e CSS a gente não consegue usar, elas não oferecem recursos para a gente trabalhar com algo mais dinâmico, com comportamento, com inteligência, com lógica, né? Então, o HTML é puramente estrutura, conteúdo, CSS estilo e o JavaScript vem para colocar a interação na página, a parte de inteligência, a parte de lógica, para deixar nossas páginas mais dinâmicas, certo? Bom, uma coisa importante é não confundir JavaScript com Java, né? Java é uma linguagem que, embora os nomes sejam semelhantes, ela tem outros objetivos, ela é aplicada em outras coisas, né? Uma parte histórica bem rapidinha do JavaScript é uma linguagem que foi criada por Brendan Eich, né? Brendan Eich, em 95. Começou com o nome de Mocha, tá? E no início ela foi idealizada para trabalhar no navegador Netscape, né? Que hoje a gente nem usa mais, né? A atual Mozilla. Ainda em 95, o nome de JavaScript foi alterado para LiveScript e depois, né, na época, a Sun, né, que era dona do Java, ela licenciou o JavaScript e aí, por questões de marketing, ela mudou o nome da LiveScript a JavaScript, já que Java era uma linguagem que já era mais conhecida, estava em alta, então ligar os nomes era uma boa estratégia de marketing, ok? Bom, um outro nome conhecido entre os desenvolvedores é ECMAScript, né? Já veio um pouquinho mais à frente, 96, 97, quando essa ECMA, né, que é uma associação aí, padronizou a linguagem JavaScript, tá? JavaScript ela é uma linguagem orientada a objetos, essa parte de orientação a objetos a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Nós temos 5 tipos primitivos no JavaScript, aqui eu listo, depois a gente vai ver os detalhes de cada um, mas os 5 tipos são string, vocês já estão acostumados a usar, number, boolean, null e o undefined, né? A gente vai depois entender melhor cada um desses itens. Os 3 primeiros aqui, a gente consegue inclusive representar na forma de objeto. Objetos em JavaScript, eles são simples associações que a gente faz entre uma chave e um valor, né? Então, a gente pode trabalhar desde estruturas simples, que usam strings, números, ou até estruturas mais complexas, com funções. Então, dá para fazer bastante coisa com orientação a objetos usando JavaScript, tá? JavaScript é case sensitive, vocês já viram isso em outras linguagens, né? Então, um alert escrito dessa forma é diferente de um alert escrito dessa forma. Então, se a gente não usar
a grafia correta dos comandos e das funções, onde é maiúsculo, minúsculo, a gente vai ter um erro, porque ele considera direitinho ali o case para as palavras, para os comandos. O ponto e vírgula, ele não é obrigatório, como a gente tem isso em algumas linguagens, né? Mas o que acontece? É ideal que a gente use, porque a gente não vai ter erro de compilação pela falta dele, né? Então, por exemplo, no Pascal, outras linguagens que vocês aprendem, linguagem C, Java, né? Em alguns pontos a gente tem lá erro de compilação já, com a falta do ponto e vírgula. Isso não vai acontecer no JavaScript, mas a gente vai ter muitas vezes erro de lógica pela falta dele, né? Então, a gente pode muitas vezes achar que está tudo ok e outros tipos de problemas acontecerem pela falta do ponto e vírgula. Então, é indicado que a gente use a mesma ideia, né, a mesma lógica, o mesmo padrão de uso do ponto e vírgula que a gente tem em outras linguagens, a gente aplique na hora de trabalhar com o JavaScript. O JavaScript é considerado uma linguagem rápida, né? Porque ela não é compilada, ela é interpretada. É a mesma coisa que acontece lá com HTML, com CSS, que vai sendo interpretado linha a linha pelo próprio navegador, né? Ela é interpretada localmente no navegador, né? Do lado cliente. Então, isso faz com que ela seja uma linguagem rápida. Aqui, né, Euler fala isso, né? Que o código é diretamente interpretado pelo que a gente fala, né? Motor JavaScript do navegador, né? Então, ele vai interpretar esse JavaScript linha a linha ali e executando o que a gente tiver codificado, tá? E roda do lado cliente, como eu já falei aqui. Então, quer dizer, tá rodando só o seu código no seu navegador, né? Aquela página que você está visitando no seu navegador e não num servidor que precisa processar não só o seu código como outros e ainda devolver as respostas. Então, isso faz com que ela seja rápida, tá? Bom, nós temos duas formas aqui de associar o JavaScript a um HTML, tá? Muito semelhante ao que nós vimos também em CSS, né? Nós temos o JavaScript interno, que lá em CSS a gente falava de incorporado, né? Então, a gente consegue fazer no próprio arquivo HTML um código JavaScript, ou a gente pode fazer um arquivo externo, né? E aí somente fazer a chamada desse arquivo externo lá no nosso HTML. Eu vou abrir para vocês aqui os dois códigos demonstrando isso. E a ideia é muito semelhante também ao que eu expliquei para vocês lá no CSS, né? No caso do JavaScript incorporado, a gente pode usar quando são funções que têm utilidade apenas para aquela página, né? Ou um código que de repente não esteja ficando muito grande, muito complexo, já junto ali com HTML ou até junto com CSS também, né? Então a gente pode usar ali dentro da própria página. Agora, quando esse código começa a crescer muito por fatores assim de organização ou até mesmo quando nós temos ali funções, objetos, códigos que serão úteis em outras páginas do nosso site, né, que serão reutilizados. Então, ao invés de depois isso ser copiado e colado, né, replicado, duplicado em várias páginas, a gente cria um arquivo externo e todas essas páginas apontam para ele, assim como a gente fazia com o CSS. E isso faz com que nós possamos ter reutilização de código e uma maior organização, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, olha. Eu vou mostrar para vocês esses códigos que estão indicados nos slides. Depois eu vou postar para vocês esses slides e vocês vão ter a possibilidade de dar uma olhadinha nisso lá com calma, né? Então, olhando aqui, ó, deixa eu abrir para vocês os nossos códigos aqui. Nesse exemplo, é um exemplo muito básico, a funçãozinha mais simples e básica aí do JavaScript, que é a funçãozinha alert, né? Ela dá um alerta, uma mensagenzinha. Então, eu coloquei aqui, olha, toda a estrutura inicial de um HTML, que vocês já estão acostumados, né? Então, eu vou chamar aqui, ó, de primeiro exemplo, né? E aí, nós temos aqui
Uma tag script, barra script, muitas vezes isso aqui pode ser inclusive complementado com script, language igual, e aí aqui JavaScript, tá? Então, nós temos aqui script, barra script, e aqui dentro nós colocamos o código JavaScript que nós queremos criar, que queremos desenvolver, tá? Nesse caso, é apenas uma chamada de uma função do próprio JavaScript que vai mostrar uma telinha, uma mensagem escrito Coty Unicamp, tá? E aí, aqui, né, fechando o head, lembrando que esse script barra script tem que estar dentro de head barra head, e aí aqui no corpo do nosso HTML, a gente faria aqui qualquer coisa que fosse aí o nosso objetivo. Lembrando que o HTML, o CSS e o JavaScript são interpretados e na ordem em que foi codificado aqui, né? Então, o que vai acontecer? Esse alert, ele já vai ser exibido assim que a minha página for aberta, tá? Por quê? Ele está aqui, vai sendo criado, escrito todo esse código aqui. No momento em que passar por essa linha, isso já vai ser exibido, tá? Porque é um exemplo inicial muito básico. É claro que depois nós podemos ter botões para clicar e aí exibir uma mensagem ou outros eventos que serão invocados dependendo do que o usuário executar, dependendo do que o usuário fizer na página, e aí sim vai ser chamada uma outra função que mostre uma mensagem ou que faça algo. É que aqui é um primeiro exemplo, então ele já vai exibir aqui logo que abrir a página, tá? Então, eu vou executar isso daqui, olha, vocês já vão ver ali, né, ó, Coty Unicamp, né, já mostrou de cara isso aqui pra gente, tá? Aí, quando eu dei OK, ele colocou lá a introdução ao JavaScript, tá? Então, isso ficou aqui assim. Agora, o que vai acontecer? Se eu quiser trabalhar aqui com o exemplo de código externo, né? Um JavaScript externo. Vou abrir aqui para vocês o arquivinho. E vocês vão ver aqui, olha, que eu tenho o mesmo código aqui, sem muita diferença, ó, a estrutura HTML, aqui dentro de head barra head aqui, eu tenho de novo script barra script, só que aqui o código ia aqui dentro. Aqui eu coloquei uma chamada, então, ó, script, source e o nome do arquivo que está com o código que eu quero utilizar, né? Então, se eu pegar esse arquivo aqui, olha, que eu chamei de script externo, o nome tanto faz, o nome vai ser de acordo com aquilo que identifica melhor para você ou para o seu projeto, só que ele tem que ter extensão JS, tá? Então, olha, é a mesma coisa. Eu só coloquei o alert, que antes estava aqui, né? Ó, eu tô chamando um arquivo, ele colocou, eu coloquei, né, aqui dentro desse arquivo o alert. Então, olha, se executarmos isso daqui, o funcionamento é exatamente o mesmo, né? Então, está aqui, tá? É claro que para um exemplo como esse, só para fazer um alert, eu não vou criar um arquivo externo. Como eu falei, né? As nossas funções, elas vão crescendo, né? Ou elas vão sendo criadas de forma que podem ser úteis em mais do que uma página do nosso projeto. E aí sim faz sentido eu criar um arquivo separado para isso, tá certo? Bom, o que mais que nós temos aqui que é importante para essa... Opa, desculpa que eu fui muito à frente aqui. Que é importante a gente saber para esse primeiro exemplo, né? A questão do carregamento. Eu mostrei para vocês o JavaScript sendo chamado aqui, olha, já no início, né, ó, tanto pelo método incorporado quanto pelo externo. Mas também é possível eu colocar essa chamada, por exemplo, aqui, ó, lá ao final, antes de fechar o body, tá? Ao invés de colocar aqui no início. Nesse exemplo, tanto faz, né? Porque é simplesmente a exibição de uma mensagem, então eu esperei carregar a página e aí exibiu a mensagem, né? Então, a diferença é essa, primeiro carrega a página e depois executa o JavaScript, ou depois chama o meu JavaScript, então eu coloco ele ao final. Se eu preciso que esse JavaScript seja executado no início, antes de
carregar o meu HTML, então isso vai ser colocado logo aqui no início. Quando que acontece uma situação, quando que acontece outra, né? Bom, como eu falei nesse exemplo aqui, tanto faz, né, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. Mas a gente pode ter situações em que eu preciso da minha página carregada primeiro, né? Então, o que seria isso? Por exemplo, vamos supor que eu queira acessar um campo de um formulário para fazer algum tipo de validação, né? Então, eu não tem como eu acessar, eu colocar isso aqui no início, sendo que o meu formulário ainda não foi criado aqui dentro do HTML. Ou qualquer outro elemento que eu tenha aqui dentro que eu queira manipular. Então, eu posso ter uma tabela, uma lista, um formulário, um parágrafo, um texto, qualquer coisa que eu tenha aqui dentro de body/body, e eu quero manipular esse elemento, fazer algo com ele usando JavaScript. Eu quero mudar a cor de um texto, eu quero validar um formulário, eu quero fazer qualquer coisa desse tipo. Então, eu não consigo executar isso antes do meu HTML ter sido carregado. Então, eu vou colocar essa chamada ao final, né? E aí sim, o meu JavaScript já foi todo carregado, o meu HTML já foi todo carregado. Aí sim, o meu JavaScript pode tentar acessar qualquer um desses elementos que estejam aqui dentro de body, que ele vai achar, ele vai encontrar esses elementos. Agora, se eu fizer ao contrário, né, eu primeiro chamar o JavaScript sem ter criado os elementos, e esse JavaScript precisa acessar esses elementos, a gente vai ver que vai ter mensagem de erro, né? A gente vai ter erro porque aquilo ainda não foi carregado, não foi renderizado, não vai ser encontrado. Por que que o alert funcionou? Porque o alert não é uma função que não precisa acessar nada daqui. É uma função que dá uma mensagem. Então, ela não precisou acessar nenhum elemento HTML. Então, ela funciona, né? É claro que existem outros poréns, né? Quando a gente aprender a fazer funções, por exemplo, eu até poderia ter o meu JavaScript aqui no início, porque, né, ou aqui dessa forma, porque funções, quando a gente vai ter uma página executada, né, interpretada pelo navegador aqui linha a linha, quando ele encontra uma função, então vamos fazer aqui sim, por exemplo, function olá, certo? Então eu vou criar a funçãozinha olá e aqui dentro eu vou dar o alert, tá certo? Vocês vão ver que eu vou executar isso daqui. Quer ver? Eu vou executar. Olha só, não fez o alert. Por quê? Quando é uma function que nós estamos criando, eu preciso de um evento para acionar essa function. Então, eu precisaria, por exemplo, ter um botão aqui e colocar um evento de onClick, ou seja, quando o usuário clicar sobre esse botão, executaria essa function. Então, nesse caso, tanto faz o meu JavaScript estar no início ou estar no final, porque ele só vai ser executado quando ocorrer um evento que o usuário vai executar, tá? Então, isso a gente também vai ver mais à frente, vamos codificar exemplos assim, com chamadas de função, tá? Mas só para vocês entenderem que vocês vão encontrar exemplos de JavaScript sendo chamados no início e no fim, e o motivo é esse que eu expliquei para vocês, né? Então, a gente vai ter vários testes fazendo tudo isso. Tá? E para finalizar essa primeira videoaula, a parte de comentários, né? Comentários vocês já aprenderam em outras linguagens, quando a gente quer deixar um comentário de código tanto para entendimento melhor do que está sendo codificado, como também para anular uma linha de código para ela não ser considerada pelo compilador, pelo interpretador, né? Então, em JavaScript, nós temos a possibilidade de usar comentário de uma linha com barra e barra e comentário de múltiplas linhas com barra, asterisco, asterisco, barra para fechar. Então, nesse exemplo aqui, se eu quiser comentar apenas aqui o alert, eu faço assim. Então, essa linha não vai ser
enxergada, né? Ou eu poderia colocar uma mensagem aqui, né? Exibindo mensagem, né? Ou se eu quiser fazer um comentário de múltiplas linhas, vamos supor que eu tivesse vários comandos aqui e ao invés de precisar fazer assim, né, eu poderia simplesmente colocar de forma mais simples um comentário de múltiplas linhas usando esse formato, tá certo? Então, essa é a base para vocês começarem a entender um pouquinho sobre JavaScript e logo eu volto com mais conteúdo para vocês, tá joia? Até mais, qualquer coisa manda mensagem pela nossa plataforma no Google Classroom, ok? Até mais.